Boa noite, meus irmãos e irmãs. Saudação na paz do Cristo eu vos dou, desejando a todos uma boa noite, com muito discernimento, compreensão do que é que formos estudar, pois nesse instante iniciamos as atividades do projeto Esperança, do Luiz Harmonia. O motivo do nosso estudo hoje é uma frase de Jesus, onde ele nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nosso estudo será sobre essa frase de Jesus, sobre essa afirmativa dele, de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É interessante observarmos que essa afirmativa de Jesus deve ter um motivo, com tudo que ele fazia. Ele observava no seu entorno, vivenciava com seus discípulos um grupo missionário, ele próprio missionário, os outros não da envergadura dele, mas todos missionários, compromissados com o difundir da Boa Nova. Eles tinham um compromisso de renovação de propósito daquela humanidade, daquele tempo, e tinham que fazer isso de uma forma radical, quebrando conceitos, vencendo paradigmas, conclamando pessoas a deixar seus costumes milenares. E o mais interessante, mexiam com a fé daqueles, a maneira de crer em Deus, como adorar Deus e como agradar Deus. E também, e o principal, demonstrava Jesus como deveriam processar os sacerdotes as suas atividades. E aí era a sua maior missão, esclarecer ao povo, anunciando a boa nova e dizendo as leis que regem as nossas vidas, mas também conclamar aos sacerdotes revisão de suas atitudes, de suas condutas. E isto impactava mais do que seus ensinamentos. Pois quando ele provocava os sacerdotes a perceberem que havia um outro propósito de vida, uma outra maneira de ser um sacerdote, e que isso era o que Deus queria que fosse feito, uma forma diferente de conduzir aquele rebanho, ou os rebanhos, os sacerdotes estranharam e se viram, de alguma sorte, ofendidos. Não diria perseguidos, mas em perigo. À medida que Jesus pregava e as pessoas aceitavam e passavam a questionar os métodos sacerdotais da época, isso levava eles a perceberem um perigo eminente a partir de Jesus. Não só para si, mas para suas religiões, o seu jeito de professar essa religião, aos seus templos. Vamos entender isto? Jesus estava preparando pessoas que seriam multiplicadores. Os 12 discípulos de Jesus seriam os multiplicadores dos seus ensinamentos. Ele levou 3 anos adequando esses médios a um novo conceito de entendimento religioso, não. Entendimento de Deus, de suas leis, do propósito da vida. E que havia uma vida além da vida conhecida. Esta era a boa nova. Havia um mundo espiritual.
e que este mundo espiritual era composto de pessoas desencarnadas, que ninguém morria de fato, que a vida continuava após a vida. Nós vamos perceber isso e ter certeza disto no dia de Pentecostes, quando aqueles 12 discípulos falam em línguas. Mas eles não falaram em línguas desconhecidas, eles falaram em línguas conhecidas para cada povo que ali se fazia presente em Jerusalém, naquele dia. Eles falavam para ser entendidos e eram entendidos, mas eles não sabiam, não conheciam aqueles idiomas, mas espíritos, através deles, falavam. Então, nesse momento, nós sabemos então que Jesus estava preparando médiuns e tratava e ensinava a esses médiuns sobre as leis divinas, sobre o comportamento com o mundo espiritual e os perigos que havia em conviver com esses espíritos. Pois bem, nos nossos dias atuais, ocorre, por certo, aquilo que ele disse. Naqueles dias haverão falsos cristos e falsos profetas. Se vos disserem Jesus está ali, o Cristo está ali ou acolá, não vá, que eu lá não vou estar. Não acrediteis em todos os espíritos, pois haverá falsos cristos e falsos profetas. Se conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não dá mau fruto, e um mau fruto não vem de uma árvore boa. João, o evangelista, perguntava: e queria que nós perguntássemos. Jesus já veio, mas ele quer que a gente faça essa pergunta aos espíritos. E, por certo, a resposta que ele quer que obtenhamos é a conduta do espírito, agindo como um cristão, com respeito, com humildade, com paciência, com tolerância e com a sabedoria cristã. É isso que o espírito tem que responder. Não responder sobre nosso passado, nosso futuro, dizer se vai chover ou se vai alguém morrer, se o casamento vai dar certo ou se vai dar errado, se eu vou vender a casa ou não. Não, não é isso que ele quer que o espírito responda. Então, voltemos. Quando Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele se refere a quê? Pois muitos dos assuntos dele não eram só para aquele momento. E esse é um destes. Eram para os dias atuais e os que virão. Ele se referia, nesse caso, ao que ele chamou de separação do joio e do trigo, dos cabritos, das ovelhas. A núpcias, a bodas de núpcias. O famoso arrebatamento, que a gente chama de juízo final, ou ainda Apocalipse, fim de mundo. Pois bem, ele alega que nós iremos dizer assim: Senhor, em teu nome visitamos enfermos, estivemos nos presídios, em teu nome alimentamos órfãos, protegemos viúvas,
Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome demos de comer a muitos. Anunciamos a tua presença entre nós a tantos quanto pudemos. E ele disse que dirá a esses: afasta-te de mim, demônios. Pois no dia eu estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava preso e não fosse me visitar. Doente, e nem lá estiveste. Ele diz que estes dirão: Senhor, quando te vimos assim, deixamos de te assistir. E ele responde: toda vez que não fizestes isto, de socorrer, amparar, ajudar, fazer o bem a um desses pequeninos, era a mim que não fazias. Portanto, afasta-te de mim e vai ranger dentes. E vós outros, que quando eu estava carente, precisando de sustento, do alimento, das vestes, às vezes prisioneiro, outras vezes enfermo, me desse de assistência. Passai à minha direita, pois grande é o galardão de vós. E esses dirão: Senhor, quando foi que te assistimos? Te demos de comer, vestimos, fomos lhe visitar quando estava preso. Quando foi que lhe assistimos? E ele: fizeste isso toda vez que, estando alguém carente, necessitado, vocês o socorreram, vocês o beneficiaram. Por isso são os eleitos do meu Pai. Passai à minha direita, estarás comigo ainda por mais tempo no reino dos céus. E aí, olhando assim, fica uma dúvida. Mas não é o mesmo bem? Um não foi visitar, o outro também. Um não levou o alimento, o outro também. Um não protegeu a viúva, o outro também. Protegeu e alimentou os órfãos, o outro também. Qual a diferença? O que é que faz com que isso seja contado a meu favor? Nós temos um amigo chamado Zé Grosso, que diz: fazer o bem é bom. Então por que não ser bom? Pois bem, se fazer bem é bom, então por que não ser bom? Essa pergunta de nosso irmão Zé Grosso começa a responder a proposta de Jesus. Pois fazer o bem, todo mundo faz. Fazer o bem pelo bem que ele faz, poucos. Tanto é que ele cita a parábola do samaritano para nos mostrar essas coisas que alguns querem fazer no horário certo, no lugar certo, do seu jeito, quando pode, quando está no seu tempo, quando não lhe constrange, quando não lhe preocupa, quando não lhe perturba. Fazer o bem assim, todo mundo está pronto. Mas esse bem que nós podemos fazer, ele vai muito além dessas coisas que estávamos a falar. Nós percebemos isso quando Jesus provoca aquele moço que queria fazer parte do grupo de seus apóstolos, seus discípulos, e ele diz: tu já cumpre todas as leis, já demonstraste que sabes e demonstra, e eu sei que você o faz. E o moço pergunta: Senhor, então o que é que falta a mim?
para que eu caminhe convosco e entre no reino dos céus. E Jesus responde: vai e vende o que tens, distribui entre os pobres, depois volta e segue-me. Diz a Bíblia, lá na Bíblia, que aquele moço ficou triste porque tinha muitas coisas, muitos bens. E não seguiu Jesus. Não se desfez dos bens. Jesus, para nos deixar mais informações, coloca num certo momento, diz que todo aquele que chamar o irmão de raca será condenado pelas leis divinas e haverá de ranger dentes. Ora, raca, sabemos nós, era um termo usado pelos hebreus para mostrar o desprezo que tinha um para com o outro. Se dizia isso escarrando, cuspindo ao lado. Demonstrava o desprezo. Era uma espécie de ofensa. Jesus disse que quem fizesse isso estaria condenado. Se nós formos olhar tudo que Jesus foi dizendo, ele foi dando um modelo e anunciando leis que nos dão condições de trabalharmos em nós possibilidades de acertar na escolha do que dizer, do que fazer, com quem caminhar, como deixar de ser ou fazer melhor, para que possamos nós atingir o objetivo das nossas encarnações. E por certo, não é juntar ouro nem prata, que ele também foi lá e disse: junteis tesouros dos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, e os homens não roubam. A que tesouro Jesus se referia? E tudo isso ele foi dizendo em vários momentos, enquanto treinavam aqueles apóstolos, aqueles discípulos, que para mim eram médios, como nós vemos acontecer lá no dia de Pentecostes. Eram médios. E aí, amigos, amigas, meus irmãos e minhas irmãs, veja como fica interessante. Jesus diz que todo esse esforço que nós fazemos enquanto médico, enquanto trabalhadores de casa espírita, enquanto pessoas que vivem os tempos envolvidos no processo parecido com daqueles sacerdotes da época dele, enquanto encarnado, diz uma coisa interessante que a gente não percebe a grandeza disso. Ele diz: se fores fazer tua oferenda, já estiveres no pé do altar e te lembrares que algum irmão teu tem alguma coisa contra ti, põe tua oferenda ao pé do altar, volta e te reconcilia com teu irmão. E depois, vem, faz tua oferenda. E aí, nós vamos perceber uma coisa diferente. Se vós vos lembrar, se você se lembrar que alguma pessoa tem alguma coisa contra ti, não é você ter contra a pessoa, não, e ir lá perdoar. Não é você ir lá pedir perdão. É você ir se reconciliar com o outro e depois volta a fazer tua oferenda. E aí, meus irmãos, minhas irmãs,
já temos mais informações. Mas ele disse mais coisas. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, qual era a maior lei, ele responde que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. E a teu próximo como a ti mesmo. Ora, então soma-se a isso esse amor ao nosso próximo, esse também amor a Deus. Mas quando ele estava para partir, ele pega essa frase dele, amar o próximo como a si mesmo, e transforma em amar ao próximo como eu vos amei. Ele sublima a ação de amar ao próximo. E quando ele diz amar ao próximo como eu vos amei, ele pega e nos dá ele como exemplo de como amar para conseguir o objetivo da reencarnação, ou de uma reencarnação. Mas como ele nos conhecia e sabia que nós ficaríamos com questionamentos, e por certo, aqueles discípulos daquela época fizeram questionamentos outros, ele, um dia sentado lá no monte, no Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Faz parte daquilo que ele queria nos dizer, que enquanto pessoa, eu tenho que ter o cuidado para que fique e continue enquadrado entre aqueles que serão contados como ovelhas, como mansos e pacíficos. Nessa bem-aventurança está lá, bem-aventurados mansos e pacíficos, pois herdarão a terra redimida, que é o nosso objetivo. É a terra prometida, é a terra renovada. Nesse mesmo sermão, tem uma passagem que eu reputo de maior importância e que normalmente a gente não busca tratar dela. Ela parece que toca nossos interesses e a gente se afasta desse entendimento. Quando Jesus diz assim, não bater, se te bater na face direita, dá igualmente à esquerda, todo mundo sabe, todo sacerdote fala, todo espírita fala, todo evangélico fala, todo mundo conhece essa mensagem. E em que contexto Jesus disse isso? Em que contexto está inserido isso? Todo mundo entende que essa frase quer dizer que eu devo ser humilde. A outra face para a pessoa bater. Ora, alguém iria entender que isso seria uma provocação. Eu dar a outra face para que alguém batesse. Não. Vamos entender o contexto onde estava isso? Também foi no Sermão do Monte. Jesus diz assim, ele começa o capítulo dizendo assim, lá na Bíblia. Não oporais resistência ao mal que queiram vos fazer. Oh, que coisa bela. E eu quero que só isto daria uma prova da nossa... Seria uma bela prova da nossa reforma íntima, reforma moral, da nossa transformação espiritual. Não oporais resistência ao mal que queiram vos fazer. Só isso já diria que o espírito está mudado. Não se zangar, não se melindrar, não se ofender, não se alterar, não entrar em contendas,
não contrariar os outros, nem se contrariar, ficar em paz e não ficar aflito, esperando ou se armando, produzindo meios para perseguir, para se defender, comprando armas, armando sistemas de proteção. Não. Jesus começa: não oporais resistência ao mal que queiram vos fazer. E aí, meus irmãos e irmãs, ninguém fala disso. Nenhum de nós quer falar disso. Nem cita. Mas está precedendo a parte que diz: se te baterem na face direita, dá igualmente à esquerda. Ora, todo mundo entende, como eu disse, humildade. Mas Jesus queria se referir a isso? Não. Está se referindo a pessoas, na convivência entre pessoas. Sendo ofendido, ferido na face, que não saia de perto daqueles ou daquele, que permaneça no ambiente. Só tenha cuidado com o seu jeito, suas palavras, com sua maneira de ser, para que não venha merecer um outro tapa. Corra esse risco, mas diminuindo em você tudo aquilo que possa provocar agressão. Você não vai embora, você continua. Você não se afasta, você permanece. Mas muda e se torna uma pessoa agradável, humilde, sincera, respeitosa, respeitadora, merecedora de respeito e não de agressões. Se te constrangirem caminhar 1 milha, caminha igualmente 2 milhas. Essa parte soma com as outras. Você pode perceber que tudo é somando, nos dando lição de como nos comportar nos conjuntos que nós somos chamados a vivenciar: família, trabalho, casas espíritas, templos religiosos, grupos escolares, enfim, qualquer conjunto. Se te constranger e caminhar 1 milha, caminha igualmente 2.000 milhas. Isso é, eu não só caminho ao lado do outro, mas não me incomode por ele estar me forçando a isto, ele está me impondo, ele está me obrigando, que eu não me incomode, caminhe em paz. Esta proposta também nos livraria por si só das contendas, dos conflitos, das perseguições. E ele continua: se te pedirem o manto, dá igualmente a capa. Isso é, se já lhe enganaram, se já lhe prejudicaram, se já fizeram mal a você, não se incomode se for preciso deixar a pessoa fazer mais. Se a pessoa achar por bem fazer mais, não se incomode como não deveria se incomodar pelo pouco que fez e até por mais que venha fazer. Se te tomarem a capa, se tomarem o manto, dá igualmente a capa. E ele continua: se souberes que te procuram para tomar emprestado, não te escondas. E aí, meus irmãos, vem o belo. Ninguém fala disso. Ninguém, pastor, padre, espíritas, budistas, ninguém. Porque Jesus falava de se alguém te procura para tomar emprestado, não te escondas. Eu friso sempre, faço um parênteses sempre, que em outra parte ele diz assim: e se tiver no bolso, dê. Não diga venha depois. Isso é em outra parte, não é lá no Sermão do Monte. Se tiveres no bolso o que estão pedindo para tomar emprestado, dê. Não diga venha mais tarde. Ninguém fala disso e muito menos faz isso. Mas o mais interessante, Jesus continua:
Se emprestardes, não espere de volta. Quem de nós emprestará sabendo que não vai receber de volta? Quem de nós emprestará dando a fundos perdidos, sem nenhuma intenção de receber de volta? Entenderam, meus irmãos? Porque nós não sabemos dessas partes, não nos é conveniente, enquanto pessoas encarnadas. É por isso que aquele moço não seguiu Jesus. É por isso que nós nos zangamos, nos chateamos por essas coisas, desses anunciados. E Jesus continua: não contenderás. Isso é, em nenhuma situação eu iria contender, ter atrito, conversas mais duras, falar mal, agregar pensamentos ruins às minhas ideias e professar vontade de agredir o outro, ou ser grosseiro, falar com palavras agressivas, no tom exaltado. Não contenderás. Mas podia ficar dúvida, Jesus vai bem além. Não levarás teu irmão ao tribunal dos ímpios. Isso é, nenhum homem acusaria o outro de nada, por nada. E isso ele estava ensinando aos seus discípulos, aqueles médios que ele estava preparando para serem trabalhadores da sua seara. Modelo para nós, trabalhadores de casa espírita, dos tempos religiosos modernos. Ele não só estava falando para espírita, nem só para os apóstolos. Ele estava falando para qualquer sacerdote, para qualquer ministro, para qualquer apóstolo, para qualquer diácono, qualquer obreiro. Seja ele bispo ou um crente católico, um crente espírita, um crente budista. No Sermão do Monte, ele falou isso. Então, tomando todas essas coisas, eu fico triste quando eu vejo pessoas se milindrando dentro de casas espíritas, que é onde eu convivo, é onde eu congrego, é onde eu aprendo, onde a bondade de Deus me permitiu estar. Por que eu fico triste? Que boa parte desses que se milindram são mestres, são pessoas doutas, conhecedoras do Evangelho de Jesus, são pessoas espiritualizadas, são espíritos, diria, antigos. Talvez seja um daqueles, alguns que eu vejo se zangar, seja um daqueles que Jesus chamou trabalhador da última hora. Imagine um espírito qualificado que vem para trabalhar nesse cadinho dos dias atuais, vem como missionário, embora encarnado, sem lembrar quem é, o que é capaz de fazer, o que veio fazer, sem saber aonde iria trabalhar, sem com quem iria se encontrar, sem saber nada disso, porque o missionário não sabe. Ele vai se descobrindo ou se perdendo no dia a dia. Então vejam, esses espíritos foram chamados por Jesus e pelos espíritos superiores para o trabalho fraterno, para serem multiplicadores, para congregar, mas também para divulgar, pelo exemplo, pela palavra, uns curando, outros aconselhando, outros expulsando espíritos, ou acolhendo espíritos, alguns impostando mãos, outros divulgando pela palavra, mas todos compromissados com a boa nova, que é a vida espiritual existindo.
E aí nós vamos perceber que essas pessoas, além de se melindrar, se ofendem, se zangam, se revoltam. E a primeira coisa que faz é sair do centro, sair da casa espírita, sair da igreja evangélica, pega suas coisas e vai embora. Não dá para entender. Não, parece que não leram, não entenderam o que Jesus quis dizer com as bem-aventuranças, não entenderam o que ele quis dizer lá no Sermão do Monte, quando não oporeis resistência ao mal que queremos fazer, se te bater na face direita, se te constranger caminhar uma milha, se quiser tomar tua capa ou teu manto. Será? É triste ver as invejas, inveja de que o outro faz isso, o outro faz aquilo, as intrigas. E o mais interessante, às vezes inveja, ou orgulho de ser médio disso, médio daquilo, trabalhar aqui ou acolá. Esquecidos estão que Jesus disse que quem quiser ser o maior, que seja aquele que sirva, que seja o menor, aquele que sirva. Ele deu exemplo lavando os pés dos discípulos. Sempre friso isso para que as pessoas percebam que os cargos, as posições de trabalhadores da seara do Cristo é para servir, não para ser servido, não para ser reconhecido, para ser aplaudido, não para viver feliz porque os outros o endeusam, não porque os espíritos confessam a ele ou a ela que ele é um missionário, um iluminado, que veio de paragens altas e em abnegação se deu ao trabalho de encarnar entre misérios encarnados e servir numa condição de sacrifício para ajudar os outros. Tem quem acredite nisso. Tem quem acredite nisso e acha que é assim que é. E cresce em orgulho, cresce em vaidade. A pretensão de ser isso ou aquilo. Isso tem me preocupado, meus irmãos e minhas irmãs, ver quantos têm se oferecido a esse papel de missionários escolhidos a dedo e com espíritos mentores que ficam lhe conclamando a fazer essas obras faraônicas, a iniciarem trabalho solo, promoverem cisões nas casas espíritas, conclamarem os outros para desconfiar um do outro. Quantos apontam o dedo sobre o outro? Quantos acusam o outro de ter um falso médio, um falso espírito trabalhando com ele? E que tenha, e que seja um falso espírito. Que mal há nisso se o outro estiver de boa vontade, bem intencionado de servir? Já nos dizia Kardec sobre isso. Que possamos nós chamar esse outro no momento próprio, fazer como Jesus orientou. Conversar com ele, ajudá-lo a entender, conversar com o espírito e ajudar o espírito a compreender. Então, dos dois mudados e bem intencionados, teremos ganhado dois amigos. E um trabalhador que se redime e retorna à seara do Cristo, mais emérito, mais confiante, mais vigilante. Nós não podemos nos julgar juízes capazes de observar, juntar provas, julgar, condenar e executar. A era da Inquisição já acabou. Estamos numa época onde os espíritos são livres, os encarnados se dizem iguais, para que nós possamos nos tratar como iguais.
Que espírito superior é esse que se zanga, que se chateia porque o outro está em erro? Que espírito superior é esse, missionário é esse, que percebe o erro nos outros e os critica e os aponta, não os compreende, não é tolerante com eles, não se torna seu mestre, não se aproxima deles com sinceridade, com humildade e de uma forma discreta, leva-os a perceber seus erros e a se corrigirem, tendo paciência, delegando o tempo ao tempo, para que no tempo certo a pessoa aprenda e se corrija. Por que não vamos caminhando com este, ou com aquele, ou com aquela, e se possível fazendo o trabalho que ela deveria fazer, corrigindo se ele errar, minimizando as falhas que ele venha deixar? Porque se nós não olharmos que existe Deus, com sua plenitude, com sua capacidade, com sua condição de proteger tudo e todos, em todas as circunstâncias, porque então aquele que está obsediado, que está perturbado, que está falhando ao nosso modo de ver, está agindo, se Deus poderia impedi-lo? Se os espíritos superiores estão vendo, sabem disso e podem impedir. Meus irmãos, quando Abraão conversava com os espíritos que iriam a Sodoma e Gomorra, tomar providências sobre Sodoma e Gomorra, 2 seguiram em frente para cuidar do que tinham que fazer. Foram ter com Ló e sua família, lá em Sodoma. E um ficou conversando com Abraão. E ali eu me pego para os dias de hoje, que a lei é a mesma. Naquele diálogo de Abraão querendo interceder por aquele povo em falha. E ele diz: Senhor, mas haverás de destruir tudo que há em Sodoma? Ele disse: sim, por certo que assim será. Mas, Senhor, lá tem pessoas boas, haverás de destruí-los também? Por certo que não. Diz-me o nome dos que você conhece, que são justos, e eles não perecerão. E Abraão fica pensando e não vem o nome, e ele diz: diz-me o nome de 50. Abraão não encontrou. Diz o nome de 20, de 10, de 5. Diga o nome de 1, e ele não perecerá. Então, meus irmãos, quando eu vejo esse diálogo de Abraão com aquele espírito, eu entendo que se eu estiver, por exemplo, vamos tomar o Luz Harmonia como exemplo, nossa casa máter. Se eu ficar no Luz Harmonia e for verdadeiro no meu propósito, sincero no meu caminhar, de boa vontade e com humildade, consonante com os espíritos superiores, no desejo sincero de ajudar as pessoas, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, fazendo o meu melhor. Se eu for verdadeiro nisso, por certo a casa não irá sucumbir. Não vou poder fazer tudo, mas deve ter outro que vai se chegar a mim, com igual pensamento, com igual possibilidade, outro com mais possibilidade, boa vontade, mais humilde do que eu, por certo, e vai somar, e vai começar a somar mais outro, mais outro, mais outro. E aqueles que eu julgava mal, aqueles que agiam mal, vão perdendo espaço para suas maldades, para suas falcatruas, para seus erros, para seus equívocos, para os seus coloios, se é que há, se é que existem. E se tiverem enganados ou sendo enganados, despertados, conscientizados, serão gratos, serão trabalhadores de boa vontade, conscientes da beleza do amor de Deus para consigo, somarão como poucos
pois sabem da bondade de Deus, conheceram em si próprio. Então, dois de boa vontade não deve se afastar, deve cuidar dos outros, deve orar pelos outros, deve fazer o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado aquele que, calando os seus milindres, chama os trabalhadores ao trabalho, para que quando o Senhor chegar, a obra esteja pronta. Este é o papel de qualquer um de nós. É isso que Jesus estava ensinando. É isso que Jesus estava alertando. Não interessa se os espíritos estão envolvidos conosco, não interessa se os espíritos estão nos provocando, não interessa se eles estão nos chamando a vivenciar intrigas, se eles estão nos tirando a crença, a confiança em Deus. Não interessa se eles estão nos provocando medos, angústia, aflições. Não interessa se a gente está tendo e vendo visões a respeito do outro, percebendo ele em erro, vendo quem está acompanhando, vendo os risos, a maldade, a malícia dos espíritos envolvidos, os projetos malévolos sendo arquitetados e o encarnado ou os encarnados somando, que eu veja, que eu saiba, mas que eu dê graças a Deus por estar vendo, estar ouvindo, estar sabendo que está sendo projetado e programado. Alguém está me permitindo que eu veja, alguém está confiando em mim, alguém espiritual está querendo que eu tome o cuidado e com os devidos cuidados passe à frente e tome as providências para que o mal não seja feito e nem persista. Querem que eu seja um instrumento pacificador, organizador, não obrigatoriamente diretor, presidente, coordenador de atividade. Não, uma pessoa de boa vontade, uma pessoa que soma, que esclarece, que pacifica, que apazigua, que não entra em fofoca, que não projeta o evento, não cita situações, pintando com as cores feias. Pensa como um cristão, age como um cristão, trabalha como um cristão, vivencia a vida como cristão. Não se julga um missionário, mas se julga compromissado em fazer o bem. Desculpe minhas palavras grossas, meus irmãos. Desculpe meu jeito forte de falar. A ideia é que nós tornemos irmãos em Cristo, mas também entendendo que esse irmãos em Cristo é irmão no projeto de vida, é irmão em projeto de proteção mútua, de ajuda mútua, de compreensão mútua, de respeito mútuo. Nós nos devemos uns aos outros, nós sabemos disso, falamos disso. Hoje me compete ser o indulgente, o paciente, o tolerante, o respeitador, aquele que pode defender a causa da paz. Amanhã, serei eu por certo carente, serei eu por certo necessitado. A vida oferece muitas oportunidades e quem sou eu para dizer que eu não vou precisar de uma oportunidade de me fortalecer nas escolhas, no acerto das escolhas, que eu não vou ser tentado ou seduzido pelos linhames da vida, pelas nuances das oportunidades, e cairei nas minhas próprias armadilhas. Quem diria a mim, tem paciência, confia, estou contigo, conte comigo, se eu só tiver feito inimigos, se eu tiver destruído a casa espírita, se eu tiver destruído o grupo que participo, como ficará eu, na minha carência,
se já estiver descrente eu próprio, desacreditando e desacreditado, se eu já estiver desanimado, se eu não confiar nos espíritos porque eu julgo que eles são falsos e os verdadeiros já se afastaram. Quantos de nós comete esse erro? O Espírito Superior não abandona ninguém, não abandona projeto. Enquanto um perseverar, eles estão ali por perto, trabalhando, somando, não interfere, mas estão por perto. Eu posso falhar, eles falham muito, muito, muito menos do que nós. Eles perseveram, eles buscam outros. Para isso, Jesus deixou bem claro, muitos foram chamados, poucos escolhidos. Nós somos esses poucos escolhidos. Muitos estão aí, esperando a oportunidade de ser chamados. Mas sejamos nós a nos corrigir, a nos ajudar, a nos amparar, a nos esclarecer. Sejamos nós esses trabalhadores que, como aqueles 12 de Jesus, trabalharam até seus últimos dias como companheiros, como irmãos, como amigos, sob a mesma bandeira, a bandeira do Cristo. Nós não temos notícia da cisão entre eles. Nós não temos notícia do afastamento de um por zanga, por melindre, por se sentir ofendido ou porque tinha outro interesse. Acho belo o que com eles aconteceu. Eu quero que vocês percebam, meus irmãos, que à medida que o espírito reencarna, coisas interessantes acontecem. Enquanto o corpo dele cresce, ele deve crescer em humildade. Por isso ele nasce pequeno, para configurar um novo propósito, senão ele estaria com orgulho de outrora. Nasce esquecido, sem lembranças. Tem que despertar conhecimento, buscar esse conhecimento, fazer por merecer esse conhecimento e demonstrar que sabe usá-lo. Não interessa que ele seja sábio ou não, ele passa pela mesma lei, pelo mesmo processo. Esse despertar de consciência é necessário para que o espírito não se perca na linha das vaidades, das pretensões de se julgar muito, de se dizer maior. Ele tem que ser útil com esse conhecimento, tem que crescer em amor, em caridade, em respeito ao próximo. E à medida que cresce nessas coisas, também cresce nas obrigações, se sente mais obrigado a ser útil, se sente mais compromissado com a verdade, com o bem-estar, com os espíritos superiores, com Jesus. Chama para si a obrigação de fazer acontecer as coisas e aos outros para compartilhar a oportunidade. Motiva-os, orienta-os, compreende-os em suas necessidades, em suas dificuldades, respeita as suas possibilidades e seus limites. Quando eu cresço, tenho que aprender com meus pais, com a vida, a não criticar companheiros, a não provocar neles animosidade. O espírito sábio, ele vem aglutinar, ele vem juntar, ele vem arrebanhar, ele vem motivar, não provocar cisões, não se separar, não ir embora, e muito menos fazer os outros ir embora, fazer os outros partirem, porque são falhos, porque são dificultosos. Ora, é uma coisa mais bela que eu acho na casa espírita. Um espírito umbralino que mora no umbral, que nos faz mal, que nos persegue, eu vou lá, busco ter com ele, faço tudo que é possível para socorrê-lo. Trabalho, tenho paciência, sou humilde no trato com ele, exemplifico 1000 coisas, termino eu e a espiritualidade superior convencendo ele a ficar melhor, aceitar um trabalho regenerativo, agir de maneiras melhor. E me emociono porque conseguimos isso.
Algumas casas espíritas fazem isso por anos com o espírito. No entanto, com o encarnado eu não tenho paciência de um minuto. Não persisto no desejo de esclarecer, de manter um diálogo, buscando convencê-lo a me aceitar com minha verdade. Mudar ele o seu jeito de ver e agir. Ou eu me convencer que ele está certo. Não dou essa oportunidade ao encarnado. Retrato o encarnado como se ele fosse diferente do espiritual. Raros somos nós, aqueles que convivem com os espirituais em harmonia. Porque eu posso ver espírito mau ou bom, vê-los feios nas suas condições, onde moram, como vivem, como agem. Isso não me perturbar. Se eu for capaz de observá-los, vou ver que eles são como eu, com dificuldades, com valores a serem corrigidos. Um aprendiz, talvez uma criança infantil, espiritual. Quantos de nós convivem mal com os espíritos porque julgam que eles são maus, são errados, são perversos, são feios, são isso, são aquilo? E eu, espírito, vou ficar como? Eu, espírito, eu, trabalhador de uma seara espírita, eu, um sacerdote de qualquer templo, um trabalhador de qualquer lugar, como eu vou ficar, eu quanto pessoa, vou ficar vendo os espíritos e tendo medo, chorando, sofrendo, sentindo dores, sem ouvi-los, sem tratar com eles? Não, se eu estou numa casa espírita, é lá que eu vou tratar com eles. E se eu tenho o dom de conversar com eles, eu conversaria com qualquer pessoa, eu ouça, eu tenho a firmeza no meu propósito, tenho conhecimento para argumentar, e saiba o que eu quero, e saiba o que eu posso dizer. Trate com uma pessoa normalmente, com todo respeito, ouça, não tem nenhum erro nisso, fale, não tem nada disso. Só tenha o cuidado de não parecer um louco. Fale na mente. Na mente eles vão te entender. Não devemos impor nossas opiniões. Isso atravanca os relacionamentos, provoca discórdia e nos faz parecer mal educados ou até tiranos. Tenho que aprender a aceitar comandos, ser submisso a ordens, de boa vontade de servir, não importando se eu que mando ou se mando em mim. Me corrigir se necessário. Manter minha oração constante, vigilante, ciente que eu posso errar, que eu sou capaz de errar, que eu sou passível de estar em erro. Tenho cuidado de não errar para não dar motivo para reparo, mas se tiver necessidade de reparar, eu contribua com essa correção, eu confesse que errei e busque a solução. Não ter medo dos falsos profetas, não ter medo dos falsos cristos. Com eles conviver, mas sabendo a quem seguimos, a quem ouvimos. Voltaremos a tratar desse assunto mais vezes, mas os falsos cristos, os falsos profetas, que nos traz cisânia, fofoca, intrigas, mal-estares, ódios, mágoas, ressentimentos, só ocorre porque nós não cuidamos do que falamos até agora. Ele só consegue nos atingir porque somos nós os falhos, não são os outros. Se nós perseverássemos no papel do amor, do respeito, da humildade, eles não nos alcançariam. Não desistam, não se desencantem, não atritem com ninguém. Amem muito, confiem em Deus, sigam Jesus e vivam em paz. Que Jesus e sua infinita bondade e misericórdia os mantenham no caminho do bem e da paz. Perdoe-me pelas minhas palavras e que a paz esteja convosco. Em outras oportunidades, que Deus nos permita tratar desse assunto, da parte que precisamos tratar agora por diante. Paz a todos.